Você tem um desvio postural chamado hipercifose. É um desvio que, aparentemente, você fica com efeito corcunda. Ele anterioriza a sua cabeça, deixa os seus ombros à frente também e ele aumenta a curva da sua coluna torácica, no meio das suas costas. E por conta disso, você recebeu uma indicação de usar uma cinta postural. Se isso acontece com você, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou contar se usar essa cinta realmente vai ajudar você nesse desvio, a melhorá-lo, ou se pode prejudicar. E no finalzinho, eu vou ensinar para você alguns exercícios que vão muito melhorar o seu desvio postural. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui comigo no canal. Quero agradecer sempre a sua audiência, aliás, os comentários que vocês deixam para mim aqui no vídeo, as perguntas, é um prazer imenso responder. Para que você entenda sobre a cinta postural, muitas pessoas compram essa cinta e recebem uma indicação de estar usando. Na maioria dos casos, foi o médico ortopedista que recomendou. E no decorrer do vídeo você vai entender por que isso acontece. Esse desvio postural nós chamamos de hipercifose. Então a coluna precisa ter as curvas fisiológicas normais para que você tenha um bom amortecimento do impacto, começando pela ação da gravidade que age de cima para baixo nos seus discos intervertebrais. Então as lordoses da coluna, as curvinhas, elas precisam existir. Um paciente que não tem curva, por exemplo, é um paciente retificado. Ele prejudica a complacência, o amortecimento do disco intervertebral, que serve como seu amortecedor, como seu travesseiro, protegendo o principal, o miolinho, que é o núcleo pulposo. Quando esse miolinho migra para dentro da coluna, acontecem as hérnias de disco. Quando eu tenho uma curva além do normal, aumentada, não é normal. Então eu preciso ter as curvaturas fisiológicas no ângulo em que nós sabemos numa avaliação postural se o paciente está apresentando um ângulo além, que são os desvios, ou uma retificação. Quando o paciente entra numa hipercifose, o próprio nome de hiper, que vem antes da palavra cifose, ele já está dizendo que já entrou num desvio postural de over, está além do que deveria estar. E como consequência, o seu corpo ele precisa entrar num processo adaptativo a esse desvio. Então o corpo humano ele tem poder de se reorganizar, tanto para o bom quanto para o ruim. Quando eu começo com um desvio postural, ele começa a alterar toda a minha biomecânica, todo o posicionamento da minha cabeça como referência do meu quadril e do meu quadril com a minha pisada, porque nós temos uma biomecânica toda interligada. Então, quando eu aumento a curvatura fisiológica da coluna torácica, do meio das costas, é automático eu começar a anteriorizar a minha cabeça e, como consequência, a ter um ombro protuso. Ele entra numa rotação, ele vai para frente. E, como consequência, a longo prazo, se eu não cuidar desse desvio, também vou desenvolver outro desvio abaixo na coluna lombar, que é a hiperlordose. Porque o meu corpo entende que eu estou caindo para frente. Então ele faz o quê? Para tentar equilibrar essa carga. Ele começa a formar outra curva embaixo na minha coluna lombar, formando um novo desvio. Quando isso acontece, primeiro, eu tenho um desequilíbrio muscular. Então, normalmente são pacientes que passam pelo estirão do crescimento numa velocidade muito rápida, são pacientes muito altos. Então, na fase do estirão, essa criança ganha muitos centímetros de uma vez só. Nessa fase, ele não está em atividade física, não faz nenhum esporte. Depois que ele para de crescer, ele não entra numa sala de musculação para começar a fortalecer os músculos da coluna. Então, a parte posterior da coluna, os seus dorsais, estão fracos. E como consequência, você começa a encurtar os peitorais, que são os músculos da frente. Isso está muito relacionado com a fase do desenvolvimento, também da adolescência, até por uma questão emocional.
É muito comum nessa fase crianças que crescem muito rápido, muito altas, terem uma certa vergonha. Então elas começam a forçar essa postura de fechamento, até por uma timidez. E também por carregarem uma mochila muito pesada, com muitos cadernos de maneira desnecessária. Então são vários fatores que já começam na fase do desenvolvimento. É muito comum também os pais terem, e essa criança também começa a desenvolver, então são vários fatores. Só que quando a gente começa com um desvio desse, a sua coluna torácica é muito comum ela entrar numa rigidez, até porque é uma região da coluna, uma estrutura que já tem uma facilidade a entrar em rigidez. E o mais perigoso numa coluna, antes do desvio, é uma coluna rígida. Então isso não pode acontecer, porque a rigidez ela leva a uma hipomobilidade, que é a principal causa das dores em outros segmentos, da hérnia de disco. Toda lesão, toda dor, ela só vai acontecer aonde eu tenho excesso de movimento com sobrecarga. Eu tenho hipermobilidade. Por quê? Uma estrutura anterior não está mais trabalhando em harmonia com esta que está doendo, com esta que tem a lesão, parou de mover. Então alguém tem que fazer o trabalho dessa estrutura. Então é muito comum um paciente hipercifótico ter dor de cabeça, até por um comprometimento de meninge, que é a última camada aí protetora do seu cérebro que desce dentro do canal medular, vai até o seu sacro, então começa a ter um tensionamento dessa meninge. Essa região da coluna, por estar sendo fletida com uma fraqueza muscular, ela já tem uma tendência a não ter tanta mobilidade, por isso que não é tão comum as hérnias de disco acontecerem na torácica. É muito mais comum elas acontecerem em estruturas que têm mais movimentação, onde são na cervical e na coluna lombar. Na torácica é muito difícil acontecer, mas acontece. Por quê? Porque a torácica ela já faz normalmente menos movimento que as outras estruturas. Então, se eu coloco uma cinta postural na tentativa de forçar os meus ombros a voltarem ao normal, trazendo a minha cabeça, o que eu estou fazendo? Eu estou engessando a minha coluna. Se você já quebrou algum membro na sua vida e você usou gesso, você vai se lembrar quando você tirou esse gesso, ou alguém da sua família usou e você se recorda quando ela removeu esse gesso. Como que estava esse membro? Totalmente sem função, sem força, sem massa muscular. Por quê? Porque ficou em desuso. O que você não usa, você perde. O seu corpo, ele é todo conectado e ele nasceu para fazer movimento. Se eu deixar o corpo sem movimento, eu vou perdendo ao longo da vida várias estruturas do meu corpo, começando pela massa muscular e pela capacidade de ter independência nas atividades da vida diária. Então, se eu estou colocando uma cinta, primeiro, eu estou engessando literalmente o meio das minhas costas com o meu ombro. Alguém vai ter que fazer o trabalho dessa região que parou de mover. Eu vou começar a manifestar dores de cabeça, problemas na minha coluna cervical, problemas no meu ombro, inflamações de bursa, dores lombares, porque o meio das costas parou de mover. Fora que você vai perder massa muscular também. E o fato de você usar a cinta, além de não resolver nada do seu desvio, absolutamente nada, você vai acabar prejudicando não só o desvio que você tem, como vai começar a desenvolver problemas em outras estruturas, como eu falei anteriormente. E por que as pessoas recebem essa indicação? Eu tenho certeza que quem prescreveu para você não foi um fisioterapeuta, porque na fisioterapia nós sempre olhamos o paciente como um todo. Quem prescreveu foi o ortopedista, porque primeiro, ele não estudou os tratamentos da fisioterapia que são posturais, que tratam o paciente como um todo, olhando ele globalmente para resolver o sintoma dele, porque o sintoma e a patologia está longe da causa. Então, na posturologia, na quiropraxia, no RPG principalmente, a gente sempre avalia tudo, entendendo toda a biomecânica do paciente. E quem estuda esses tratamentos é o fisioterapeuta, começando pela faculdade, porque a gente não estuda a patologia em si. A hérnia de disco é assim, 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 assim. A gente estuda tudo isso e estuda o porquê que ela acontece, que nós chamamos de mecanismo de disfunção. A partir do momento que eu sei o mecanismo de disfunção daquela lesão,
eu resolvo a lesão do paciente, eu resolvo o problema dele, porque eu sei todo o caminho que eu tenho que percorrer para chegar no meu destino, e o destino é o exame do paciente. Então a gente não prescreve essas cintas, é o médico ortopedista que prescreve. Então fique muito atento. Se você usa essa cinta, pare de usar agora e comece a fazer os exercícios que eu vou contar para você agora no finalzinho do vídeo. Lembrando que não são tratamentos. Muito vão ajudar você a equilibrar as suas cadeias musculares, vão devolver mobilidade para essa estrutura, porque se o meio das costas está rígido, você vai ter problema em vários segmentos da coluna, porque todos os outros segmentos que trabalham numa cinemática da sua coluna torácica perderam a harmonia e estão fazendo o trabalho aumentado porque essa região está engessada. Então, eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Peço para você curtir o meu vídeo, se essas dicas ajudou você. Deixa o seu comentário, me conta a tua história. Fisioterapeuta, conta para mim se já veio algum paciente para fazer tratamento com você postural usando essa cinta e você explicou para ele, deu essa clareza sobre o quanto que isso é prejudicial. E não se esqueça de compartilhar o vídeo, essas informações com outras pessoas e, é claro, se inscrever no meu canal. Vamos à dica. Então vamos lá. Nós precisamos criar um equilíbrio entre as cadeias posteriores e anteriores. Então isso que eu vou explicar aqui para você não é um tratamento, você precisa começar um tratamento com o seu fisioterapeuta de RPG, se possível associar também uma quiropraxia, mas o RPG é o carro-chefe, ela vai ajudar a tirar esse bloqueio vertebral, então ele é um complemento muito poderoso para acelerar o processo de correção desse desvio. Mas os exercícios, se você colocar isso no seu treino na academia e se você conseguir fazer na sua casa, já vai ajudar muito você a melhorar a sua postura, tá? Não vai corrigir 100%, mas vai começar a devolver função e a melhorar a sua postura. Nós vamos entrar com um movimento em que nós estamos devolvendo mobilidade para a cintura escapular, começando pela estrutura mais importante nessa cinemática, que são as suas escápulas. Um paciente que tem dor cervical, tem dor no meio das costas e tem lesões no ombro, como bursites, e também lesões de tendinites de manguito rotador, 90% dos casos acontecem porque eles têm a região da escápula hipomóvel. A escápula perdeu a movimentação cinemática, trabalhando nos 3 eixos de planos axiais que o ombro trabalha. Ela perdeu a harmonia. Então, se ela entra numa hipomobilidade junto com a torácica, ela vai sobrecarregar a glenumeral, que é o seu ombro. A glenumeral, a bursa, vai sobrecarregar os tendões que trabalham em conexão e, como consequência, também vai sobrecarregar a cervical, até porque você está com a cabeça para frente, diminuindo aí os espaços entre as vértebras. Então, esse exercício que eu estou mostrando para você, você está em decúbito ventral, apoiando a sua testa num rolinho de toalha, em que você faz a movimentação dos seus braços estendidos de maneira alternada, promovendo a mobilidade da escápula. E por que de maneira alternada? Porque eu preciso trabalhar uma dissociação entre um lado e outro, para que eu devolva a harmonia para a cintura escapular como um todo. Só que eu estou atuando na escápula, no movimento da escápula, e ao mesmo tempo eu estou fortalecendo grandes grupos musculares posteriores, que são os músculos dorsais. Então tem músculos como romboides, músculos do trapézio, grande dorsal, sendo recrutados nesse movimento. Tudo que você precisa. Então comece com essa movimentação alternada, que é um trabalho de mobilidade escapular, mobilidade de ombro, e já vai estar fortalecendo também os seus grandes dorsais. E você pode sustentar numa contração isométrica, sem movimentação articular, como eu estou mostrando para você agora, de maneira alternada, os seus braços em extensão. Então você vai sustentar como se fosse um super-homem, um avião, em cada lado de 20 a 30 segundos e vai repetir 3 séries. E aí o outro movimento, você precisa alongar os músculos peitorais, principalmente o peitoral menor. Então você vai colocar esse rolinho de toalha bem enroladinho, bem no meio das suas costas, bem no meio
das suas escápulas, que são os ossos das asas. E você vai segurar halteres com os braços flexionados, fazendo uma rotação externa de ombro, deixando o pezinho cair. Se você não tem o pezinho em casa ou você não está na academia, você pode pegar 1 quilo de feijão em cada mão ou 2 garrafinhas de água cheias, porque isso já vai ser uma sobrecarga, um pezinho para fazer a sua mão cair para trás e, como consequência, favorecer a rotação externa do ombro, porque o seu ombro está para frente, ele está anteriorizado. E isso vai fazer com que você alongue o peitoral menor, os peitorais, gerando aí um equilíbrio entre cadeia posterior e cadeia anterior. Você pode fazer esses exercícios depois do seu treino, se você faz academia, no dia de superiores. Eu sugiro que você faça no dia do treino de costas e na sua casa, se você não faz academia, você pode estar repetindo 3 vezes na semana. E para você que é fisioterapeuta e trabalha com posturologia e trabalha com RPG, eu já gravei um vídeo aqui explicando com a minha experiência clínica qual é o melhor método de RPG, que é o método em que te dá liberdade de trabalhar com ferramentas dentro do seu protocolo de tratamento que você avaliou o seu paciente na individualidade dele. Então, você está livre para acrescentar os exercícios que você achar necessário mediante a sua avaliação postural dentro do método. E esses 2 exercícios serão perfeitos para você trabalhar durante a sua sessão de RPG. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Quero pedir mais uma vez, se ajudou você, deixa a sua curtida, o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o meu vídeo com outras pessoas. Obrigada e até o próximo vídeo.